Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia a todos. Louvado seja Deus por mais um dia que nós nos encontramos no dia do Senhor para louvor e adoração daquele que vive e reina, que é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, vamos mais um momento em oração. Senhor Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, que a sua misericórdia é boa e dura para sempre. Que nesta manhã o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós necessitamos ouvir, não necessariamente o que gostaríamos. Que o Senhor seja o centro desta mensagem, que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Título do nosso sermão: o autor da vida. Como tema, a fé concedida pelo autor da vida. Nos últimos anos, o mundo inteiro sofreu com uma pandemia que destruiu muitos valores para as pessoas. Algumas empresas fecharam, empresários faliram, houve polarização, questões políticas que fizeram com que as pessoas deixassem de se amar, ou estar no time A, no time B. E o mais grave de tudo foi as mortes causadas por um vírus que até então todos desconheciam. Eu me recordo que no início da pandemia eu ainda trabalhava no hospital, minha esposa trabalhava e atualmente ainda trabalha, e ela também pegou o vírus e ficou internada na semi-intensiva. E sempre quando eu conversava com o médico dela, ele não conseguia me atualizar muito, porque ele não tinha o conhecimento ainda do que estava acontecendo, porque era bem no início. E sempre ele deixava muito claro para mim que ele não tinha controle do que poderia acontecer, que dentre alguns dias aquilo poderia aumentar e talvez ela vinha óbito se não tivesse jeito mesmo. E quando eu ia conversar com ela por telefone, eu tentava encorajá-la, fortalecê-la. Ela estava bem desesperada. E aí, nada disso era suficiente. Quando eu desligava o telefone, eu chorava muito e orava a Deus para que salvasse a minha esposa. O que nós percebemos é que, independente das condições financeiras que uma pessoa tem ou possui, quando chega a determinadas circunstâncias, o seu dinheiro não vai servir de nada. Pessoas com poder aquisitivo não tinha nem como viajar, não tinha como fazer as coisas que mais gostavam, porque muitos lugares estavam tendo lockdown. E nesse momento, eu acompanhando o que estava acontecendo naquela época, alguns ou vários falsos profetas pouco falavam de cura. E muitos deles viviam pregando apenas milagres, sinais, prodígios, mas nessa época nunca precisou tanto de curandeiros
como nenhuma outra época, né? Não é verdade? Algumas pessoas que esgotaram seus recursos no tratamento de pessoas que eram infectadas, eram internadas, tinha alta, depois aconteceu de ter que ser internada novamente, não tinha para onde recorrer. E aí então elas, eu ouvi dizer que um Deus que cura. Então isso é a motivação que levava essas pessoas a irem até o Deus bíblico, a cura. Agora, o ponto é que a nossa fé, ela é desenvolvida. Muitas pessoas têm aquilo que nós chamamos de fé ingênua, porque elas creem naquele que opera milagres, no operador de milagres, não em quem é este operador de milagres. É Ele quem fortalece a nossa fé. E essa fé fortalecida, ela produz frutos dignos de arrependimento. E é então que nós podemos cantar ao Senhor a bondade de Deus, que da vida é o melhor, reconhecendo que Cristo é a razão da nossa existência. Ele é a nossa esperança na vida e na morte. É Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 43 ao 54. Antes de nós fazermos a leitura bíblica, eu quero deixar aqui para os pequeninos que estão aí anotando a palavra para pesquisa. O que é fé? Então, as crianças que vão anotarem aí, olha, a sua tarefa é pesquisar o que é fé, ok? E para nós adultos, a nossa anotação, a nossa afirmação teológica, vou dizer aqui para os irmãos: a fé que nasce das experiências de milagres é conduzida por deformação e não possui raízes profundas naquele que é o autor da vida. A fé que nasce das experiências de milagres é conduzida por deformação e não possui raízes profundas naquele que é o autor da vida. E nós vamos entender essa afirmação teológica agora durante o texto, a partir do verso 43 do capítulo 4 de João. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser
aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Nosso esboço está dividido em 3 partes: fé ingênua, aquele que fortalece a nossa fé, e os frutos dessa fé. Logo em seguida vem as aplicações. Então, a fé ingênua, nós vamos tratar dos versículos 43 ao 47, ok? Note que nos primeiros versículos passa-se 2 dias quando Jesus ele vem, ele partiu para a Galileia, certo? Então nós tivemos aquele momento em que ele estava em Samaria e agora ele vai para a Galileia. Ele passa pela Judéia e vai para a Galileia. E aí o texto nos diz que Jesus ele testemunha que um profeta não tem honras na sua própria terra. O que significa isso? Quando Jesus ele nasce lá em Belém e ele é criado lá em Nazaré. Então o olhar que as pessoas têm a respeito de Cristo em Nazaré é o Jesus, filho de José, carpinteiro. Então esse é o tipo de relacionamento que aquelas pessoas têm com Cristo. Eles não reconhecem Cristo como um Messias. Eles têm Jesus por uma pessoa comum, até mesmo porque o próprio nome Jesus era muito comum naquela época. Agora, Jesus, ele não é honrado por pessoas que não possuem fé. O autor da vida, ele não é honrado por aqueles que não têm fé. Não adianta essas pessoas entenderem que simplesmente ele é o filho de José e Maria e não reconhecer que nele está a plenitude da vida. É ele quem concede a vida. E veja, no versículo 45, parece que contradiz o versículo 44, né? Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, ou seja, primeiro eles não reconhecem Cristo como Messias. Só que de algum modo eles presenciam o que Cristo realizou antes, que foi o que? Transformar a água em vinho. Então eles estão ali como pessoas curiosas. Olha, o Jesus de Nazaré, ele transformou água em vinho. O que está acontecendo aqui é o que está motivando essas pessoas a irem até Cristo, é aquilo que nós chamamos do que? Fé espúria. Uma falsa fé, uma falsa convicção. Vocês lembram de quando nós fizemos a exposição do Evangelho de João, no capítulo 2, nos versículos 23 e 25? Vamos olhar atentamente esses versículos. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja só, por conta dos sinais que ele estava operando, as pessoas estavam crendo no nome dele. Mas olha só, versículo 24 ao 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conheciam a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus está identificando aqui a motivação daqueles homens, que não estavam ali reconhecendo a divindade de Cristo, mas estava reconhecendo como um simples curandeiro.
alguém que opera sinais, alguém que cura pessoas, alguém que transforma a água em vinho apenas. Não era real. Jesus olha e vê a natureza deles depravadas, todos eles ali corrompidos em seus delitos e pecados. Sobretudo, já no verso 46, então, quando ele vai para Caná da Galileia, onde ele tinha realizado o milagre da transformação da água para o vinho, e o autor aqui, ele enfatiza isso, né? Porque parece que Cristo está trazendo à memória daquele povo quem ele era. Estou operando milagres aqui, sinais. E aí, diz o texto que havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E aí, tendo ouvido dizer que Jesus, que era da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava morto. Aqui, o que está acontecendo é que este oficial, ele tinha ciência do que tinha acontecido anteriormente, porque os boatos eram muito fortes, e fazia com que chegasse a muitas pessoas, mesmo que não estavam ali presentes em Caná da Galileia. Então a motivação desse oficial é a mesma motivação que essas pessoas que foram até Jesus, porque tinha ciência de que ele operava sinais e maravilhas. Mas tinha um adendo neste oficial. Note, Cafarnaum ficava a 30 quilômetros abaixo de Caná da Galileia. Isso significa que ele demoraria cerca de um dia para chegar até onde Jesus estava. E o texto também nos deixa claro que ele era um oficial, uma pessoa que tinha uma alta patente no Império Romano. Então talvez ele gozava de vários prestígios que os judeus, por exemplo, não gozavam. Isso significa que talvez ele tinha um poder aquisitivo maior do que talvez todas as pessoas da Judéia. Só que ele parece que ele não tem mais nenhum recurso. Por que eu faço essa conclusão? Porque se ele é um oficial, como o texto diz, e gozava de prestígios, de um status, de algo que ele tinha também financeiramente maior que as pessoas, ele não era judeu. Ele não tinha convicção do Deus de Israel. Só que ele vai agora até Jesus. O que motiva ele se ele não tem... Ali no Império Romano havia um certo politeísmo, havia diversos deuses ali que eles acreditavam. O que será que esse oficial recorreu antes de ir até Cristo? No ano passado, quando o Luquinhas estava com um mês, ele foi diagnosticado. Ele estava doente, problema de respiração. Como chama aquela? Bronquiolite. E estava bem mal em casa. Então nós levamos ele para o hospital e ele foi internado às pressas. Ele ficou entubado e o oxigênio dele chegou ao grau número 9. Quando nós vamos ler o relato dos médicos, no protocolo que eles fazem, eles não tinham mais certeza se meu filho ia viver ou não. E a Tamires, como ele ainda dependia do mamar, ele não se alimentava ainda, então a Tamires teve que ficar 9 dias com ele lá no hospital. E ela não dormia.
cochilando. E nesse momento, eu me sentia tão inútil que eu não podia fazer nada. Não tinha o que eu fazer. E eu ia de manhã, ia de noite lá, ia à tarde lá também. E não existia teologia que fizesse eu retornar ali no estado normal e começar a refletir o que estava acontecendo nos primeiros dias. Só que quando chegou no terceiro dia, depois de insistências, orações, lá lutando ali com Deus, e os irmãos me ajudando também em oração, eu comecei a refletir melhor. E eu disse: Pai, foi o Senhor que me deu. Então, se o Senhor tiver que levar, pode levar. O filho é teu, não é meu. Na verdade, se nós olharmos para a nossa natureza, nós merecemos todo o castigo. Se nós olharmos quem somos realmente, eu quero alertar isso a vocês aqui: você realmente é mau. Nós nascemos mal. É o autor da vida que nos transforma, nos dando vida, e vida com abundância, ao ponto de nós olharmos para o que passamos e não mais ficar sofrendo, imaginando sempre o pior, porque nós acabamos de louvar aqui, é da vida o melhor, é termos Cristo. Amém. E aí, então, eu conversando com a Tamires, falei: bom, nós não temos previsão de alta aqui, vamos evangelizar esse hospital inteiro agora. Então nós montamos um kitzinho lá e começamos a evangelizar os médicos, as enfermeiras, as moças da limpeza. E depois disso, de uma forma milagrosa, o Luquinhas começou a respirar sem mais ajuda dos aparelhos. Esse oficial, ele está angustiado, ele não sabe mais o que fazer, meu filho. Mas veja, ele vai ainda com uma razão boa, mas com uma motivação errada. Como assim? Porque todo pai deve proteger o seu filho, ele quer ver o seu filho com vida, mas ele nunca se preocupou com o seu estado de vida espiritual. Ele nunca se desesperou por seu filho estar caminhando ao abismo do inferno. E quando ele vai até Jesus Cristo, ele já não queria mais saber se ele era um oficial romano, ele já não queria saber o seu status. Eu preciso desse homem. E ele vai até Jesus, e o texto nos diz, né? Foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Aqui existe uma segunda concepção equivocada do oficial, porque primeiro que ele vai até Cristo por uma cura física, certo? E não espiritual do seu filho. Mas também existe aqui um outro equívoco dele, porque ele vai lá clamando para Jesus: olha, o Senhor precisa ir lá comigo, lá em Cafarnaum. Se o Senhor não descer, ele não vai ser curado. Ele não tem consciência de quem Jesus é. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Depois, Jesus, ele purifica o templo, ele transforma a água em vinho. Toda a ordem cósmica está submissa a Cristo Jesus. Ele não tem que descer até Cafarnaum, basta uma palavra que ele ficaria curado, só que o oficial não sabia disso.
Jesus então reconhece uma necessidade no coração desse oficial, uma fé infantil. Ao invés daquelas pessoas que estavam ali curiosas para saber que tipo de milagre Jesus ia fazer agora. No caso do oficial não é assim. Ele vai esperando um sinal, um prodígio de Cristo, mas ele tem uma necessidade, ok? E essa necessidade, nós vamos começar a compreender agora o que Jesus vai transformar essa necessidade. Lembra que eu disse? A nossa fé é um estágio, ela vai sendo desenvolvida. E o primeiro estágio da fé desse oficial é uma fé infantil, que desconhece ainda a pessoa que ele está buscando um milagre, ok? Versos 48 a 50, nosso tópico 2. O autor da vida nos fortalece, é Ele quem faz com que a nossa fé seja fortalecida. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Note aqui o que Cristo está fazendo. No versículo 48: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus agora ele passa a testar a fé desse oficial. O que Jesus está dizendo é mais ou menos isso aqui. Quer dizer então que você gasta todo esse tempo vindo até mim para que eu opere um milagre? Quer dizer, se eu não operar, você não crê quem eu sou? É assim que você me enxerga? Você é um oficial. Quem sou eu para você? E aí, o oficial então ele responde para Jesus: olha só, agora ele não está mais pedindo, agora ele implora. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Ele está aqui quebrando o seu orgulho, quebrando toda a sua vaidade. Ele está descendo aos pés de Cristo. Muitas vezes isso falta na igreja, a quebra do seu orgulho, porque nós não conseguimos confessar os nossos pecados de incredulidades, de acharmos que Cristo tem que fazer tudo aquilo que nós queremos na nossa hora, no nosso tempo. Achamos que os nossos problemas são superiores aos problemas do meu irmão. Tem que ser agora. O oficial, ele não está preocupado com o que Jesus vai operar de milagres ali. Ele só quer que Jesus opere muito milagre. Ele está se quebrantando ali. Olha, eu sou um oficial, eu tenho aqui autoridade, eu posso dar ordem a vários outros, mas o Senhor é que vai dar ordem para mim agora. É o Senhor que vai conceder a vida ao meu filho. O Senhor é o autor da vida. Eu não posso ordenar a vida ao meu filho, mas o Senhor pode. E aí diz o texto: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu quero destacar algumas coisas aqui, meus irmãos. Note uma coisa. Percebe que primeiro esse homem ele vai até Jesus, solicitando para que Jesus descesse a Cafarnaum.
Aí Jesus testa a fé dele e ele agora implora. Então ele está dialogando com Cristo, não é isso? Só que agora ele já não mais dialoga com Cristo. Ele agora, e também ele não pede mais para que Jesus desce. Ele creu no quê? Na palavra. Não é mais o que Cristo pode fazer agora, é a sua palavra. Se a sua palavra disse, então é verdade. Ele entende que Cristo é a fonte da vida, é o autor da vida, é o autor da verdade. Se o Senhor disse, então eu vou, porque eu confio na tua palavra. É a tua palavra que fortalece a minha fé. Eu vim aqui com uma fé ingênua, uma fé fraca, superficial, uma fé infantil, mas agora o Senhor está me mostrando que é o Senhor que é o autor da vida, e está fortalecendo a fé no meu coração. Por isso agora eu não tenho mais aquela fé infantil, agora eu tenho uma fé construída na palavra de Cristo. Mas eu não estou calculando o tempo. Que horas são, por favor? Vamos aqui até amanhã, né? Versículos 51 e 54. Nós vamos analisar agora os frutos dessa fé. Ok? Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora 7ª, a fé lhe deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Aqui nós temos então o terceiro estágio dessa fé. Primeiro estágio, uma fé infantil. Jesus desce. Vamos lá, antes que meu filho morra. Segundo estágio. Jesus diz para ele: vai que seu filho vive. Ele não mais questiona Cristo. Ele confia na palavra. Um crente maduro é aquele que não é evidenciado por sinais e maravilhas. Antes ele confia única e exclusivamente na palavra. Esse é o crente maduro. E agora nós vamos observar o resultado do que aconteceu com ele. Quando ele chega, ele está descendo. Note que é o seguinte: lembra que era 30 quilômetros a distância da casa dele até onde Jesus estava. Então provavelmente ele passou um dia na estrada caminhando. Não sei se ele parou em algum lugar para descansar e depois continuou. Mas o fato é que em todo o tempo ele não existia WhatsApp, né? Na época não existia celular, nada. Ele não tinha como saber o que tinha acontecido na casa dele. Mas ele tinha certeza que o seu filho estava curado. Então quando ele chega, ele está descendo, e os seus servos chegam para ele, e ele fala assim: olha, e aí, o seu filho vive. E ele pergunta: a que horas que foi que aconteceu isso? Ele não está desacreditando do que Jesus tinha dito para ele. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé é uma fé racional. O que ele estava fazendo era entendendo o que tinha acontecido, ou pelo menos tentando entender. E aí quando ele percebe, olha, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por hora. 300 mil quilômetros por hora. Quando ele pede para Jesus: desce,
Era um dia que Jesus iria gastar para descer com ele lá. Mas Jesus, de onde estava, falou assim: pode que seu filho vive. O filho dele ficou curado na hora, mais rápido que a velocidade da luz. Porque tudo está submetido ao poder de Cristo. Não existe nada que esteja fora do controle de Cristo. Nem um desemprego, nem uma enfermidade, nem um pai ímpio, nem um filho incrédulo. Tudo está no poder de Cristo. Ele controla todas as coisas. E aí então, o texto diz: com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Esse crer aqui agora não é mais aquela curiosidade que os galileus estavam tendo. Lembra lá no Evangelho de João, capítulo 2? Eles creram nos sinais, mas Jesus conhecia quem eles eram? Não é assim. Aqui já não era assim mais. Ele e toda a sua família creu no autor da vida. Isso significa que a verdadeira cura chegou àquela casa. Ele foi buscando uma cura física para o seu filho, mas agora ele recebeu a genuína, verdadeira cura, a cura na alma. Ou seja, todos eles foram salvos. Aquele homem que possuía um status de oficial do Império Romano, se submeteu aos pés de Jesus de Nazaré. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Lembra? E agora ele crê, mas não no Jesus de Nazaré, mas no Jesus Cristo, o Messias, o autor da vida, o que concede e fortalece a nossa fé. Quando o apóstolo Paulo, em Hebreus, diz: autor e consumador da nossa fé, é Ele que nos concede e completa a nossa fé. Embora nós vamos ver arminianos dizendo que a fé ela é do homem, que Jesus é o fundador da fé. Não, isso é heresia. A fé é um dom gracioso de Deus, imputado em nossas vidas, e é Ele que completa essa fé. Temos algumas aplicações. Meus irmãos, a fé produzida por milagres é superficial. Lembra da nossa afirmação teológica? A fé que nasce das experiências de milagres é conduzida por deformação e não possui raízes profundas naquele que é o autor da vida. Então a pessoa que é evidenciada a sua fé por meio de sinais e maravilhas é superficial, não é real. Por que as igrejas, falsas igrejas, estão aí lotadas com falsos apóstolos, falsos profetas, prometendo curas, sinais, maravilhas, etc. Porque ali são pessoas com uma fé ingênua, uma fé rasa, que o que motiva eles são aquilo que pode acontecer na vida deles materialmente. Eles não estão preocupados com as suas vidas espirituais. O que eles almejam é tão somente vitória, 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 vitória. E se eles não se arrependerem desses pecados, no grande dia o que eles terão é a derrota.
E o povo da cruz terá, de uma vez por todas, a verdadeira vitória, triunfando sobre o poderio das trevas, vivendo para sempre com Cristo. A nossa posição social não é segurança contra as tragédias da vida. O oficial, ele tinha muito poder aquisitivo, tinha influência, gozava de prestígios, mas o seu filho estava à morte. A morte estava batendo na porta. Então, o que isso significa? Que a nossa segurança, de maneira alguma, deve estar em qualquer coisa terrena. Ele gozava de certos prestígios no Império Romano, mas isso aqui se aplica a nós de que maneira? Não é o seu pai, você não depende do seu pai, você não depende da sua mãe, você não depende do seu emprego, você não depende da sua mulher, você não depende do seu filho para você ser salvo. Você depende de Cristo. A nossa segurança está em Cristo. O discípulo de Cristo é todo aquele que larga tudo e segue a Cristo. Ah, mas o meu pai não interessa seu pai. Se ele estiver contrário à Escritura, você deve se submeter a Cristo e somente Cristo. Esse é um dos brados da Reforma Protestante. Somente Cristo. Alguém tiver com sono vai acordar comigo aqui hoje. A morte, ela vem para os jovens, assim como para os velhos. A ordem inverteu aqui. Geralmente, os filhos enterram os pais. Mas nesse caso aqui, o pai estava enterrando o filho. E o que o jovem pensa? Ah, eu não vou para a igreja hoje. Uma hora eu vou, porque quando eu tiver mais velho, então eu procuro a Cristo. Ah, eu tenho muita coisa a curtir, eu preciso ficar na escolinha de futebol, preciso ir para a faculdade, eu preciso namorar, preciso aproveitar a vida, eu preciso isso, eu preciso aquilo. A única coisa que ele não precisa é de Cristo. Só que há um tempo que não há mais tempo. Nós precisamos de Cristo, não é amanhã, não é ontem, é quando? É hoje. O amanhã já foi. O ontem já foi, o amanhã não existe ainda. Hoje existe. Hoje você precisa se arrepender dos seus pecados. É hoje que Cristo chama você ao arrependimento. Creia em mim, no autor da vida. Amém. Todo aquele que está fora de Cristo está morto. O oficial, quando ele vai até Jesus, ele está buscando a cura do seu filho, para que seu filho não morresse. E ele não ficou aqui desesperado, irmãos? Vocês entenderam a mensagem? Ele não ficou desesperado? Ele não andou 30 quilômetros para ir até Jesus Cristo? Por que ele estava desesperado? Porque o filho dele ia morrer, não é verdade? Agora, por que ele fez isso? Porque ele ama seu filho, não é verdade? É ou não é? Sim ou não? Ele ama o filho ou não? Sim, não é? Vamos lá. Quando Cristo nos deu vida, Ele disse o seguinte: vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti. Você deve amar o próximo. Isso não é uma solicitação, isso é um mandamento. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que tem a ver, meu irmão, com o que a gente está estudando agora? Queridos, se de fato nós somos cristãos que amamos as pessoas, nós temos que estar iguais a esse pai desesperado
porque nós estamos vendo as pessoas morrerem espiritualmente e nós estamos quietos nos nossos cantos. Não pregamos o Evangelho da vida, não falamos do autor da vida, não falamos que Cristo salva pessoas. Estamos sentados nas nossas cadeiras, nas nossas casas, se reunindo apenas aos domingos no culto. Levamos uma semana inteira de relaxo e negligência. Esse pai está desesperado. Eu tenho que ir lá falar com Cristo, eu tenho que levar Cristo até o meu filho. E nós? Estamos levando Cristo às pessoas? Ou estamos inertes? Ou estamos parados? O cristão, se ele não for um evangelista, ele é um impostor. Se você não fala de Cristo, você é um impostor. Eu vou repetir: se você não falar de Cristo às pessoas, vocês são impostores. Nós devemos compartilhar Cristo. É Ele que vai trazer vida àquele que está morto. E no final, nós percebemos que o pai que foi até Cristo, que recebeu a notícia, o pai, note uma coisa, no primeiro milagre que Jesus executou, foi a mãe de Jesus que solicitou para que ele transformasse a água em vinho. Olha, acabou aqui o vinho, mulher que tem o meu contigo, lembra? E agora é um pai que está indo até Cristo solicitando o milagre. Então, quando o pai vai até Cristo, o milagre acontece, mas ele não é o primeiro que vê. Outras pessoas que presenciaram o milagre. E as pessoas não sabiam quem era Cristo. Mas agora, toda a família dele creu. Por quê? Porque ele levou Cristo à família dele. O que isso significa? Que um homem, o chefe da casa, o marido, o pai, eu estou falando algo que é para vocês entenderem mesmo, deve levar Cristo para a sua família. Se nós não falarmos de Cristo para a nossa família, os marxistas vão falar de Karl Marx para a nossa família, os ateus vão desmotivar os nossos familiares, pessoas de outras seitas, de religiões falsas, vão bater na sua porta, testemunha de Jeová, mormons vão bater na sua porta falando de um falso Deus para a sua família. É de responsabilidade do homem levar a Cristo para a sua família. E para quem não é o chefe da casa? E as mulheres? As mulheres devem se submeter aos seus maridos. Mas se o seu marido ele é um incrédulo, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Ore pelo seu marido. Não desista de orar pelo seu marido. Não desista de compartilhar o Evangelho com o seu marido. Não desista. Não desista. Filhos, se submetam aos seus pais. Mas não deixem de orar pelos seus pais. Não deixem de, nas primeiras oportunidades, de falar de Cristo para os seus pais, para os seus irmãos. Uma casa saudável é uma casa que tem Cristo no centro da sua família. O oficial, ele agora podia cantar ao Senhor um cântico novo. Ele poderia cantar a bondade de Deus. Ele entendia o que era o melhor da vida, que não era simplesmente aquela cura, mas estar aos pés de Cristo. E agora ele entendia que Cristo era a única esperança dele, tanto na vida quanto na morte, porque agora ele e a sua família creram.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa nos capacitar, meus irmãos, para que nós possamos ser cristãos não somente aqui quando nós estamos reunidos como irmãos. Isso aqui é extremamente importante, mas também é importante a extensão do dia do Senhor em toda a semana. Por que é no primeiro dia da semana? Para que todos os outros dias posteriores nós venhamos sendo alimentados por a palavra que foi ministrada hoje. Reflita sobre o que foi dito. Pergunte para os pastores, orem, façam a leitura bíblica diária, culto doméstico. Sejam cristãos genuínos, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém.